computador. Oi, gente. Muito bem. Olá, dona Ana, estamos já gravando e vamos começar aqui o nosso curso. Sejam muito bem-vindos todos, todas. E vamos para a nossa 35ª aula, 35º encontro. E a Sandra Curado gentilmente vai fazer a abertura para nós aqui, antes de nós iniciarmos nossos trabalhos aqui. Vamos lá, Sandra, então, obrigado. Desculpem, tem um pouco de barulho aqui, de uma construção do lado, mas tudo bem. Então, agradecidos que estamos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Vamos cumprimentando nossos mentores individuais, os mentores do nosso encontro e toda a espiritualidade aqui presente. E aí vamos nos encontrando com Ismael, com Maria, chegando até Jesus. E com Jesus, de mãos dadas, vamos até o Criador. E de joelhos agradecemos a dádiva desta reencarnação e a oportunidade que nos está sendo dada. Que tenhamos uma ótima tarde de muita reflexão e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, sempre. Estamos aí. Obrigado, Sandra. Vamos começar a colocar a Cibele também. Deixa eu dar um oi aí para a Aide, que eu não tinha falado. A Regina. A Regina está se aquecendo, gente. Ela vai entrar em campo em breve aí, dando uma aulinha aí. A última aula do ano é dela. Ah, que maravilha. Adoro colocar vocês nessas situações assim. É bom, viu? Vocês vão aprendendo, né? Vão tomando gosto pelo negócio. Quem sabe, né? Um dia vocês resolvam ser expositores também. Vir para esse lado aqui do nosso lado aqui, lado dos expositores. Não mata, viu, gente? A gente só fica um pouco louco, mas não mata, não. Deixa eu só ver aqui. Ó, vamos só visualizar aqui quem está na sala de espera. Que a Juliana já admiti, o Ari está entrando. Beleza, gente. Olha, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Oi, Boa Cibele, tarde. tudo bem, Boa tarde Cibele? a todos. Tudo bem, graças a Bom, Deus. ótimo. Então vamos lá. É só fazer aqui o retrospecto da semana aqui de conteúdo lá do canal do Espírito do Evangelho. Tem lá, quem não viu ainda, o podcast sobre o Sermão da Montanha. Tem a última aula que nós falamos, ainda dentro dessa ideia da puros no coração, falamos sobre a aparência de pureza. Na exposição de sexta-feira, em cima do Dia da Consciência Negra, eu fiz essa exposição, Seja Menos Preconceito e Mais Amor, em cima de uma poesia do Braulio Bessa. E hoje colocamos no ar a espiritualidade nos animais, uma entrevista muito bacana. Fizemos aí com uma veterinária espírita, tirando várias dúvidas. Muitos de vocês participaram com perguntas palpitantes. Então, recomendo aí, precisa ter um pouquinho maior, 38 minutos, mas eu acho que valeu a pena e ela é bem didática. Então, quem tem curiosidade sobre a espiritualidade nos animais, se o animal tem alma, não tem, por que sofre, se tem expiação, não tem para animal, tá, tudo isso ela responde aqui nesse nosso programa. Bem, feita essa nossa explicação aqui, vamos para a programação. Vocês estavam me perguntando, Antônio, quanto vai durar o nosso sofrimento aqui? Quanto tempo ainda vou ter que ficar aguentando essas aulas aqui e tudo mais? Aí eu resolvi colocar para vocês, dizendo o seguinte, uma proposta, aí vocês veem se vocês querem ou não querem, desse jeito. Nós teríamos mais 2 aulas, além dessa, claro. Eu só vou pedir para alguém que está com o microfone aberto desligar, tá? Tem alguém que está com o microfone aberto. Nós vamos ter mais 2 aulas, dias 2 e 9 de dezembro. Se vocês acharem que está tudo bem, sigamos dessa maneira. Aí pode ser que alguém de vocês aí fale assim, puxa, Antônio, mas vamos fazer também no dia 16 e tal. Tá, por mim, tudo bem. Conteúdo é o que não falta, mas aí precisaria ver se vocês acham isso legal ou se dia 9 de dezembro está de bom tamanho. Nós vamos aproveitar essas 2 aulas para terminar a nosso périplo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo sobre as bem-aventuranças. É a última bem-aventurança que nós vamos ver, que é o capítulo 10, e a gente encerra, então, esse momento bacana de estudarmos, pelo menos, as bem-aventuranças dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, capítulo 10, nós vamos dividir em 2 aulas, no dia 2 e no dia 9. Aí vocês podem perguntar, mas Antônio, eu vou ficar com abstinência, o que eu faço nas férias, o que eu vou estudar? E aí, eu sugiro o seguinte, tem muito conteúdo lá de aula. Outro dia, uma colega nossa aí me perguntou, puxa, mas o que são os saduceus, os fariseus? Não seria legal fazer uma aula? E aí eu falei para ela, mas tem essa aula lá que explica, né? É o City Tour com Jesus, fazendo lá pela Galileia, Samaria, Judéia, aí fala também quais são a Teocracia S.A. Foi uma aula, inclusive, que nós demos o ano passado, lá na Seara, e aí eu gravei. Então, tem um conteúdo lá. Só para dar um exemplo para vocês,
tem coisa que, de repente, nessa correria do dia a dia, a gente acaba perdendo mesmo. Então, por que não dar uma olhadinha no material que já está lá? E podcast, então, nem se fala. Tem um monte de podcast aí sobre vários assuntos que vocês podem, de repente, aproveitar aí para dar uma olhada, para não perder o ritmo, né? E a última pergunta que vocês devem estar perguntando, né? E aí, vamos voltar depois com nossas aulas online? Não voltamos? Vamos voltar só lá para nossas aulas presenciais? Então, hoje, a minha ideia é continuarmos fazendo esses encontros na quarta-feira, independentemente se vai ter ou não aula presencial. Se tiver aula presencial, provavelmente eu gravo na quarta-feira essa mesma aula que eu vou dar na quinta, e aí fica aqui. Então, quem faltar ou não entender alguma coisa, vai ter uma segunda, vai ter uma chance de participar novamente. Então, talvez possa ser uma solução, né? Se não, Fernanda, por favor, se o microfone está aberto. Então, essa é a ideia. Talvez lá no final de janeiro, início de fevereiro, começamos aí na quarta-feira fazendo nosso reencontro com as nossas aulas de quarta. Aí eu sei que muita gente, se tiver volta ao Centro Espírita, muitas pessoas trabalham na quarta e não vão poder participar aqui, mas está tudo bem. Acho que quem puder pode, e se não puder depois, pega lá no YouTube a gravação. E também, provavelmente, nós vamos nos reencontrar presencialmente na sala de aula, se Deus quiser. Então, tudo isso, acho que é muito instável, mas é mais ou menos isso que eu estou imaginando hoje, final de novembro, tentando projetar alguma coisa para final de janeiro e início de fevereiro. Vocês têm alguma pergunta? Vocês gostariam de falar algo sobre isso antes que a gente entre na matéria? Fiquem à vontade. Vocês acham isso legal? A gente tem mais 2 dias de aula. Se vocês acham legal essa ideia de voltar e continuar com alguma coisa online para o ano que vem, se vocês quiserem falar, falem. Se não, depois vocês me mandem lá um WhatsApp. Todos vocês têm meu WhatsApp, vocês podem me mandar lá uma mensagem. O que vocês acham disso aí? É legal vocês participarem, assim, me mandarem alguma mensagem ou externar o que vocês acham, o que vocês imaginam disso aqui. Até para chegar para mim e falar, Antônio, para de viajar, esquece desse negócio, sabe? Menos, Antônio, menos. Tudo bem, é assim mesmo. Às vezes a gente fica pensando um monte de coisa, mas na realidade isso é muito difícil, às vezes, para praticar. Mas, como estamos na mão na massa aqui, não custa nada fazermos aí essas aulas online. Acho que seria possível. Vamos em frente. Beleza. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Legal, gente, bacana. Acho que estamos muito integrados aí. Obviamente, se alguém depois quiser falar alguma coisinha, pode me enviar o WhatsApp, pode me fazer o comentário aí que quiser, tá tudo bem. E a gente vai pensando junto. E eu vou pensar aí também, me fale também em relação ao dia 16 de dezembro, que, se for o caso, a gente prepara alguma aula também para o dia 16. Bem, enquanto o dia 16 de dezembro não chega, Opa, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém que está com o microfone aberto. Nós vamos falar hoje sobre escândalos, capítulo 8. Vamos terminar o capítulo 8. Aliás, o capítulo 8 foi inteirinho. O mês de novembro inteirinho nós dedicamos ao capítulo 8, que é um capítulo muito importante, vocês estão percebendo. Nós estamos tendo a oportunidade de ver com um pouco mais de detalhe essa questão desse capítulo sobre os puros no coração. E hoje nós vamos falar sobre o escândalo, que realmente é um assunto interessante para nós aqui. A gente tem muita confusão sobre essa passagem. E vamos utilizar aqui, óbvio, o capítulo 8 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo e a segunda parte aqui da lição 8, a vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. O Herculano Pires utiliza aqui essa ideia de escândalos, 2 pontos, né? Cortar a mão. Eu coloquei essa figurinha aqui para nós, então, entendermos do que significa essa questão. Por que Kardec, então, está colocando isso para nós? Por que Jesus falou sobre essa história de cortar a mão? E, para isso, nós vamos ter que fazer aquele bom e velho remember, né? Aquele vale a pena ver de novo. Por quê? Porque nós já vimos algumas passagens e elas são meio complementares aqui. Então, estamos lá falando sobre o Sermão da Montanha, e tem lá, como vocês se lembram, no capítulo 5, versículo 21, nós já vimos 2 versículos, inclusive. Um é esse do matarás, né? Mas todo aquele que ficar com raiva do seu irmão terá de responder no tribunal. Isso é Jesus falando. E um pouquinho depois, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, eu, porém, lhes digo, todo aquele que olha para uma mulher cobiçando, já cometeu adultério com ela no coração. Então, está vindo aqui no capítulo 5 esse pensamento de Jesus. E, na sequência disso, não por acaso, depois que ele fala de não matarás, depois que ele fala do negócio do adultério, aí ele vem com essa informação aqui.
Se seu olho direito é motivo de escândalo para você, arranque-o e jogue-o fora. Porque é melhor para você perder um dos seus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Algumas traduções colocam Giena. Giena seria um local, isso eu fui pesquisar, não é inferno. Eu achei que fosse inferno, mas não é um sinônimo de inferno, não é. Giena seria um vale que ficaria perto de Jerusalém, que seria uma espécie de um lixão, um lugar onde eles jogavam todo tipo de detrito, um lugar impuro. Então, por isso, aí Jesus, então, no original, em grego, ele vai falar Giena, fazendo uma referência a esse local, que é um local que não é puro, é um local que não é permitido, não é um lugar bom. Então, por isso que nas traduções faz uma opção aqui pelo inferno. Então, e se a sua mão direita é motivo de escândalo para você, corte-a e jogue-a fora. Então, agora estamos falando da mão e antes falávamos do olho. Porque é melhor para você perder um dos seus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno ou na giena. Então, repare como tem aí uma questão muito importante sobre o roubo, corte a mão. O jeito que você está olhando, tire o seu olho. Então, isso é tudo uma questão muito simbólica que Mateus está colocando aqui, Jesus, na verdade, em Mateus, no Sermão da Montanha. Mas isso não para, quer dizer, essa é uma das questões que Kardec está colocando para nós logo na abertura desse capítulo dos escândalos. Mas ele coloca um outro, que também está em Mateus, mas está num outro discurso, está num outro sermão dele que é muito famoso. Então, nós vamos sair agora do Sermão da Montanha, e aí, só para vocês se lembrarem, tem 5 discursos importantes que todo mundo considera lá em Mateus, que é o Sermão da Montanha, que você já sabe de cor e salteado, tenho certeza que você já sabe todos os versículos de cor. Tem o discurso missionário, que vai de 10 a 11 em Mateus, o discurso das parábolas, que está no capítulo 13, o discurso comunitário, que é esse que nós vamos ver agora, o capítulo 18, e o profético dos fins dos tempos, que está lá no final, no capítulo 24. Então, o Kardec vai pegar um trecho desse discurso comunitário. O que é esse discurso comunitário? Por que ele chama de discurso comunitário? Porque esse discurso comunitário também tem trechos em Marcos e Lucas, mas ele vai reunir nesse discurso da comunidade instruções para uma convivência harmoniosa entre os primeiros cristãos ou aqueles primeiros seguidores de Jesus. Porque o cristianismo, como você sabe, só vai ser institucionalizado um pouco mais para frente, século II e tal. Então, o tema central é a atenção devida aos pequenos, aos necessitados, aos ofensores, aos extraviados. É o valor da compreensão e da reconciliação. Então, veja como a ideia de você estar numa comunidade, ele precisa estar ligado também a uma ideia de compreensão e de reconciliação. Às vezes, nós esquecemos essa questão. Quando a gente está falando muito sobre reforma interior, a gente olha muito para dentro de nós. Mas nós esquecemos, por exemplo, que nós convivemos com outras pessoas também, não só, estou aqui falando só do centro espírita, mas nós temos muitas convivências, e nós temos que pensar, puxa, como que está essa convivência com essa comunidade? Eu estou tendo compreensão com essas pessoas que estão mais próximas de mim? Eu estou conseguindo perdoar, até para entender que aquela convivência com aquele grupo ela é importante? Então, é por isso que chama aqui de discurso comunitário de Jesus, que é dividido por alguns itens aqui. Eu só estou explicando isso para vocês porque é importante vocês entenderem o contexto de alguma das falas de Jesus. Né? Então, quem é o maior? E aí é aquele que Jesus fala que você tem que acolher o pequenino, você tem que saber acolher aquelas pessoas que estão chegando, principalmente, aqueles que... Nós temos que ter aquela humildade para aceitar, né, e receber com muito carinho aqueles que estão chegando, e também pode ter uma outra interpretação de você estar pronto para servir aquelas pessoas que são as despossuídas, são as pessoas que passam aí por necessidades, mas isso não importa. O que importa é que tem essa ideia de você estar olhando a comunidade um pouco maior. Vai ter o escândalo, logo na sequência ele vai falar da questão do escândalo, repete aquela frase que nós vimos e tem um complemento que nós vamos ver daqui a pouquinho. Fala da ovelha desgarrada, isso aqui é muito importante. A ovelha desgarrada, porque fala assim, você pode ter 99 ovelhas, mas aí perde uma. O que faz o pastor, diz Jesus? Vai atrás daquela uma. Então, é importante que a comunidade esteja sempre muito integrada, que não vá ninguém para fora dessa comunidade. E, óbvio, há desentendimentos, mas aí o que o Jesus está propondo? Puxa, chame lá o seu irmão, se o seu irmão errar contra você,
vai lá vai corrigi-lo a sós, né? Ele dá uma série de orientações. Para quê? Para você ter uma convivência, conseguir ter um entendimento com aquela pessoa que, de repente, pode ter errado, mas nem percebeu. Olha só como tudo tem a ver com com o entendimento, com a ideia de você ter a comunidade sempre muito íntegra e não totalmente cada um fazendo uma coisa, indo embora, brigando, batendo porta. Não é essa a ideia. A oração em comum é outra, também está na sequência, é aquela famosa que vocês conhecem, quando tiver 2 ou mais orando em meu nome, lá estarei presente, que é a ideia de nós todos eles estarem juntos dentro de um entendimento de Jesus, seguindo os entendimentos de Jesus e sendo amparados também pelo plano espiritual. Aí vem a famosa, óbvio, não tem como você fugir dessa ideia do perdão das ofensas, e aí tem aquela frase, perdoar 70 vezes 7, também é aqui, óbvio que você tem que perdoar, se você quer o bem daquela comunidade, você tem que ter aí um pouco mais de compreensão, é muito complicado, mas está aqui, e ele termina com a parábola do devedor implacável, que é aquele que pede perdão a Deus, no caso o rei, é uma parábola muito legal, e ao mesmo tempo que ele é perdoado pelo rei, ele vai e cobra uma dívida e manda o cara para a cadeia que estava devendo para ele. Aí o rei chama esse sujeito e fala, ô, meu filho, eu te perdoei por um valor muito maior e você, por um valor muito menor, não perdoou o outro, vai você também lá para a cadeia. Então, para mostrar como é importante essa questão, não adianta você pedir perdão ao plano espiritual e, ao mesmo tempo, você ainda não conseguir perdoar aquela pessoa que está ao seu lado, aquele irmão seu. Então, esses são os... rapidamente, nós vamos ver isso, se Deus quiser, aí, quando voltarmos a ficarmos encarnados na casa espírita, nós vamos ver esse discurso com um pouquinho mais de profundidade, mas aqui só para vocês entenderem que tem um contexto que Jesus está falando. Então, essa ideia do escândalo está dentro de um contexto falando sobre a convivência, a comunidade. Bem, então, o que ele fala aqui sobre, o que Jesus fala aqui que é diferente em relação ao que estava lá no Sermão da Montanha? Ele fala o seguinte, quem escandalizar um desses pequeninos que acreditam, têm fé, creem, né, depende da tradução, que acreditam em mim, melhor seria para ele pendurar uma pedra de moinho no pescoço, sabe aquelas pedras enormes que eu acho que no Brasil não tem mais isso, mas que fazia trituração de grão, pega essa pedra, coloca no pescoço e vai ser jogada lá no fundo do mar. Ou seja, é imperdoável você não ter um tratamento digno, correto, um olhar fraterno para esses pequeninos, para essas pessoas que, de repente, estão se aproximando, estão na comunidade, e aí, de repente, porque você é mais arrogante, porque você acha que sabe tudo e tudo mais, ou, de repente, se implica com aquela pessoa. Então, cria-se um problema para esses pequeninos. Então, ele fala, essa pessoa que está fazendo isso tem que pegar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogada no fundo do mar. E aí ele vem com a famosa, ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai do homem que causa escândalo. Essa é a frase. E depois vem a frase que nós já vimos lá no Sermão da Montanha, pelo qual o escândalo vem, blá, blá, blá. Né? Então, tem essa aqui é a passagem que vamos aqui a ver com um pouquinho mais desse ensino de Jesus. Vamos ver todo ele, óbvio, mas essa aqui é o que nos interessa um pouquinho mais. O que ele quis dizer com ai do mundo por causa dos escândalos? É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai do homem que causa escândalo ou pelo qual o escândalo vem. Por que ele está falando isso? Qual é a parte simbólica dessa informação aqui? Depois também tem essa questão de cortar e arrancar os olhos, a mão e tudo mais, que também nós vamos ver. Então, só tem alguém que está com o microfone aberto, só peço para desligar aqui. Então, a frase aqui de Jesus, que é famosa, é necessário que haja escândalo, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Bom, escândalo, gente. Escândalo. Se a gente for no dicionário, a gente sempre tem a ideia do escândalo como o barraco, né? Aquela confusão, aquele negócio de estou causando, né? Aquela coisa, falando alto, fazendo escândalo na padaria, como a gente viu aí essa semana aí um ser de pouca luz fazendo isso. Então, o escândalo, esse é o escândalo que nós estamos aqui tratando, que Jesus está falando, e isso causa muita confusão para nós. Né? É uma ação, palavra que contraria e ofende sentimentos. Então, se você vai lá no dicionário Wise, tem essa explicação, esse significado da palavra escândalo. Mas é isso que Jesus está falando? Não. Se você olhar lá no dicionário Wise, tem essa outra definição para escândalo, aquilo que pode levar a pecado, erro ou mau procedimento. Erro ou mau procedimento. Então,
É algo que vai nos levar ao mal, algo que nos vai levar para uma situação um pouco complicada. Então, essa aqui é mais a ideia do escândalo e menos do barraco, menos daquela de falar em voz alta, de brigar, bater boca. Não é essa a ideia. Na linguagem bíblica, o escândalo é causar uma queda por tropeços. Olha só, por tropeços, que pode ser, nós podemos estar colocando tropeço na vida de alguém, ou nós mesmos estamos colocando tropeços na nossa própria vida. Estamos causando escândalo para nós mesmos, estamos causando a nossa própria queda, ou podemos estar causando a queda de alguém. Em ambos os casos, nós estamos fazendo algo negativo. Então, por isso que Jesus fala muito sobre essa ideia do escândalo aqui. Algumas Bíblias preferem não usar a palavra escândalo, justamente acho que para não dar essa conotação, e usam tropeço. São poucas as Bíblias, muitas delas aí é mais do lado evangélico, a Almeida, por exemplo, prefere utilizar tropeço em vez de escândalo. A Bíblia do Peregrino, ela dá uma explicação que eu acho muito legal sobre isso, que é o seguinte: dada a condição do homem na sociedade, pela maldade de uns ou a fraqueza dos outros, é inevitável que haja tropeços ou caídas. Então, veja que interessante essa explicação da Bíblia do Peregrino, que como é quase espírita essa explicação aqui, né? Dada a condição do homem na sociedade, pela maldade de uns ou fraqueza dos outros, é inevitável que haja tropeços ou caídas. Então, essa planetinha que nós estamos aqui de provas e expiações, nós não temos como fugir, né? Pela nossa condição como homem, humanidade, e porque tem pessoas que estão realmente ainda pouco evoluídas no plano de vista espiritual, é muito difícil a gente não provocar tropeços em nós mesmos ou em outros, ou também que soframos tropeços e quedas por causa de outras pessoas que ainda não são muito evoluídas. Kardecinho, então, vamos agora para Kardec. O que Kardec fala sobre essa questão? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, lá no item 12, Kardec chega para nós e fala o seguinte: escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios e imperfeições humanas. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, quando vocês olharem a palavra escândalo na Bíblia, vocês coloquem isso aqui: escândalo igual, faz aquele sinalzinho de igual e faz assim, mal moral, perfeito? Então, sempre para ter essa ideia, para não confundir o escândalo com o barraco, com aquela questão da discussão. Kardec fala mais ainda. No item 13, ele fala, tem essa questão aqui: por que é necessário que ocorram escândalos no mundo? Por causa da imperfeição humana. Mas como assim, Antônio? Então, ele fala lá, no item 14, que a reação desses vícios serve de castigo para uns e de prova para outros. Então, o vício, essa questão do escândalo, essa questão da negatividade, ela é, vamos chamar assim, de um lado didático, para nós aprendermos a sermos espíritos melhores. É assim que Deus faz sair o bem do mal e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis, diz Kardec lá no item 14. Então, por isso que ele fala, puxa, é necessário que ocorra o escândalo, não o mundo que nós estamos hoje, de provas e expiações, porque é exatamente essa questão negativa, esse escândalo, esses tropeços, essas quedas, que vão fazer o quê? Que a gente tropeça, mas a gente cai e aprende a andar, né? Foi assim que nós aprendemos a andar. Andava 2 passinhos e caía, aprendia de novo. E assim é a vida. Então, por isso que é importante que ocorram os escândalos no mundo, na visão aqui de Kardec, e como nós vimos também lá pela Bíblia do Peregrino e tudo mais, é algo didático para nós, é algo que vai fazer com que nós paremos e reflitamos sobre o que está acontecendo, principalmente para dentro de nós mesmos. E aí, eu vou agora falar, vamos fazer em grupos, porque estão faltando duas questões que eu vou jogar a bomba na mão de vocês, tá certo? Como eu sou um cara legal, eu estou bem distante de ser um ser de luz, eu vou jogar para vocês, porque eu queria muito que vocês pensassem e aí utilizassem o Evangelho segundo o Espiritismo, o item 16 e o item 17, e o grupo 1 e o grupo 2 pensassem aqui. O que ele quer? O que Jesus quis dizer? Ai do homem que causa o escândalo. Porque, assim, se o escândalo é importante, por que, para o bem para a gente refletir, para o nosso burilamento, como diria lá o Emmanuel, por que o ai do homem que causa escândalo, se o escândalo realmente tem aqui uma função importante para o nosso crescimento? E aquela frase, né? Se a sua mão direita é motivo de escândalo para você, corte e aí jogue-a fora. Por quê?
que ele quer dizer com isso? Qual é o lado simbólico para nós? Nós vamos cortar a nossa mão direita mesmo? Vamos arrancar o nosso olho? É isso? É do ponto de vista prático? É isso que ele quer que nós façamos mesmo? Ou nós estamos aqui tendo que fazer um entendimento que isso é uma questão mais alegórica? Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Então, o grupo 1 vai ficar com esse ai do homem que causa escândalo. Boa parte da resposta está no item 16, então aqui é o meu lado mais fofinho, já dando uma dica para vocês. E o grupo 2 vai tentar, a partir do item 17, se a sua mão direita é motivo de escândalo para você, corte-a e jogue-a fora. Dúvidas sobre isso, gente? Agora vocês vão dar uma aula, está vendo? Olha só. Quem vocês escolherem para falar vai ter que dar uma aula aqui para nós. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Querem falar algo sobre essa questão? Eu posso já colocar vocês aí em 2 salas de 10 pessoas, né? Silêncio. Muito bem. Se é o silêncio, eu adoro o silêncio. Então, eu vou abrir todas as salas agora e já passo para vocês lá os 2 textos para vocês saberem aí o que vocês vão fazer a partir de agora. Beleza? Ok. Então, vamos lá, que agora eu quero ver quem vão ser os seres de luz que vão responder as questões palpitantes que eu coloquei para vocês. Tem alguém com o microfone aberto? Quem é o ser de luz que está com o microfone aberto? Eu tô. Então, eu sei, você vai ser o ser de luz do grupo 1, é isso? Tá bom. Isso aí. Espera um pouquinho só, vamos lá. Então, primeira questão, ai do homem que causa escândalo, que é uma das frases de Jesus. Sugeri para vocês darem uma olhadinha no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 8. Uhum. Quem é o ser de luz? É a Renata mesmo? Eu. Então vamos lá, Renata. Eu e o Zezinho junto, tá? Tá bom, não tem problema, é em grupo, vamos lá. Bom, então, foi falada a questão da lei da ação e reação, né? E daí decorre também a questão de nós estarmos crescendo o autoconhecimento, né? E que, por mais que o mal seja necessário, você utilizando essa mesma moeda em troca, você vai ter as suas consequências e você pecou, né? Você errou, né? Então, aí veio essa questão, né? De que mesmo você sendo instrumento divino nessa ação, se você está escandalizando também, você também errou, né? Então, quando essa prova que vem para a gente, então, o escândalo, ele é necessário, né? Ele aparece. E você está no meio da situação, mas você está ali por uma prova que você precisa ajudar que melhore, né? Que um deles ou você melhore, né? Uhum. Então, a gente chegou a uma conclusão assim, ai daquele que causa o escândalo. Aqui nos traz a questão para a gente pensar, porque nós vamos ter consequências se você não encarar de uma forma melhor, você dá aquela parada, né? Até nós comentamos assim, quantas coisas que já fizemos, que já estivemos ali colocados, fizemos escândalo, e você fala hoje assim, eu não faria mais dessa forma, né? Porque aquilo hoje serviu também para você, teve consequências e serviu para você também pensar em tomar outros caminhos, né? Perfeito, é isso mesmo. Que é o tal do burilamento, né? A gente vai aprendendo com os erros. Aliás, eu estava até conversando com um amigo meu outro dia, se a gente olhar para trás o que a gente fez com a cabeça de hoje, a gente fala, meu Deus do céu, né? Quanto escândalo, quanto tropeço, quanta queda a gente já não causou para outros e para nós mesmos. Aí a gente, só mais uma questão, a questão aqui do exemplo que ele dá do filho, que o filho é difícil, aí veio porque talvez o pai não foi. Então o filho vem para dar uma oportunidade para que o pai
aprenda a caminhar de outra forma, né? E aí ele erra, o filho, então ele é tão culpado quanto, porque naquele momento ele usou da mesma moeda, né? Perfeito. É o exemplo que o Kardec dá nessa item 16, né? Ele faz uma comparação, né? Aí veio uma dúvida ou uma questão, assim, acho que faz uma questão, né? Então, isso nunca tem fim, porque você, tendo instrumento divino, você veio para ajudar a tal pessoa, mas não... E aquilo continua, e você erra, e aquilo não tem fim, né? Mas a questão é você, como espírito imperfeito que somos, né? Estarmos nos instruindo para que a gente comece a melhorar realmente, perfeito, né? E termos a clara evidência de que teremos consequências, né? Então, naquele momento você erra, você teve consequência. Quantas consequências nós já tivemos? Perfeito. Né? Lá das nossas coisas. Mas, hoje você já não faria isso. Então, já foi um caminhar melhor, né? Exatamente. Gente, tem alguma coisa que eu não falei? Só vou pedir para a Fernanda e para a Ivani desligarem o microfone, que os microfones delas estão abertos. Isso. Tem alguma coisa que eu não falei, grupo? Aí, então, Fernanda, tem que desligar o microfone. Então, eu vou ver como eu faço. Tudo bem. Bom, Renato, perfeito isso que vocês estão falando aí, você até extrapolou, acho que eu só vou fazer um comentário, quer dizer, é óbvio que vai ter um fim isso, mas vai ter um fim a partir do momento que nós aqui, alguns espíritos, ou pelo menos a humanidade, conseguir ficar mais evoluída. Então, aí o nosso planeta deixa de ser um planeta de provas e expiações e passa a ser um planeta de regeneração. Então, isso vai ter um fim. É o burilamento. Uma hora vai acontecendo. Cada um de nós vai acordando para uma situação e vai tentando ser um espírito melhor. Então, tem aí um momento. O problema é que não vai ser para amanhã isso. É um processo longo e que talvez a gente não veja nem nessa encarnação, aliás, é bem provável, né? Só para chamar a atenção aqui na questão aqui que o Kardec, nesse item 16, ele fala, ele tem uma frase que eu resolvi destacar aqui para vocês, que é o seguinte: aquele que utilizou seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido, que é um pouco isso que o grupo 1 pensou. Realmente, utilizou aqueles maus instintos, mas nem por isso ele deixou de fazer o mal. E deve ser punido, diz o Kardec. O que é isso? Como vocês bem colocaram. Ação e reação, causa e efeito. Então, não tem atenuantes para isso. Quer dizer, eu fiz um mal, mas esse mal ajudou o meu próximo a melhorar certa questão. Não, desculpa, você fez o mal. Então, você teve aí uma questão sua, pessoal. Tudo bem, foi importante para o outro lá, de alguma maneira, aprender alguma coisa, mas você foi um instrumento negativo, você causou uma situação ruim. Então, por isso que Kardec então fala isso: aquele que utilizou seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. Tudo bem? Então, Antônio. Oi, quem está falando? Antônio. Pode falar. A Renata mesmo. Então, e uma coisa importante para a gente, né, você perceber que você usou aqueles maus instintos naquelas situações passadas, né, para não usar mais, né, para você poder se conter e começar a enxergar na gente o que eu melhorei, o que eu hoje consigo reagir de forma melhor, né? Porque a tomada de consciência. Porque somos melhores a cada dia. Se a gente... Aliás, vocês lembram daquela... Não sei se vocês estavam lá naquela aula que eu fiz, aquela brincadeira, aquela dinâmica de amassar o papelzinho e mostrar que o papel fica... Exato. Você amassa o papel e depois... Aí você faz aquele papel, tentar fazer chorar o papel já não chora mais. Né? Você amassa o papel, ele não faz mais aquele barulho de choro. Por quê? Porque cada uma daquelas ranhuras são experiências que cada um de nós teve ao longo da vida e está nos transformando aquilo nos transformou, nos levou para um outro patamar de compreensão e de entendimento. Então, é bem isso mesmo que você comentou aí, Renata. Ana, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia só complementar falando que é a tomada de consciência, né? Isso. E cada um no seu ritmo, cada um na sua reflexão. A reforma interior é assim, é individual. Mas veja como essa questão que Jesus estava falando da comunidade, ela impacta. Né? Por isso que
Por isso que é importante que todos nós estejamos mais ou menos juntos nesse processo, porque aí o planeta consegue ir para um outro patamar, mas todo mundo tem que fazer isso com uma grande comunidade. Eu sei, é utópico, loucura, insanidade da minha parte, mas essa é a ideia, quer dizer, nós aqui formando um grupo, né, a humanidade, nesse momento, tentando entender algumas questões equivocadas, alguns caminhos equivocados, para que o nosso planeta se transforme aí em um planeta de regeneração. Beleza, gente? Eu queria falar uma coisa. Eu acho que o escândalo, ele só é bom, posso estar errada, não sei, ele só é bom porque nos faz analisar toda a situação. Quando nós temos essa consciência. Porque demora para cair essa ficha, muitas vezes. Sim. Né? Nós mesmos demoramos, né? Tem coisas que a gente ainda continua fazendo que a gente não percebe, coisas erradas. Eu acho que até que Jesus, quando ele coloca os né? Os homens. Ai do homem que causa eu acho que ele coloca isso justamente para chamar essa atenção. Porque para que todos pudessem chamar atenção. Mas lembra do Santo Agostinho, lá 919. Eu gosto de falar do Santo Agostinho. O homem que é mão de vaca, ele acha que ele é um homem econômico. Então, é difícil ele ter essa consciência. Nós estamos aqui trabalhando, chacoalhando o nosso cérebro para ver se a gente consegue entender o que nós podemos melhorar como pessoas. Né? E, aí, obviamente, isso vai ter um reflexo para a nossa comunidade, seja a nossa família, seja o centro espírita, seja onde for. Muito bem, dona Rubim. Muito bem, dona Renata. Muito bem, grupo 1. Alguém mais quer falar alguma coisa ou já podemos ir para o grupo 2? Muito bem, acho que o grupo 2 então já está pronto aí. Se a sua mão direita é motivo de escândalo para você, e aí, gente? Vamos começar a cortar a mão aqui? Vamos começar a arrancar olho? Qual o ser de luz que vai falar aí do grupo 2? Quem que vai ser essa... Eu vou falar. Sandra Rodrigues, muito bem. Item 17. Eu vou fazer um dueto com meu amigo Ari. Sempre, né? É uma máfia isso aí. Uma máfia. É a máfia do fundão. Vamos lá. Então é assim. Se a sua mão direita é motivo de escândalo para você, corte-a e jogue-a fora. Será que a gente tem que cortar a mão, gente? Será que a gente tem que arrancar o olho? Não é isso que Kardec está falando aqui, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele fala que não dá para a gente levar ao pé da letra isso. Então, o que a gente conversou? O que é isso? Seria a gente cortar o mal pela raiz. O que é o mal, né? O nosso pensamento, o nosso coração. Então, isso que a gente já falou em outras aulas, acho que faz umas 2 aulas, né? Que a gente falou isso, fala assim, você está com um mau pensamento, o que você vai fazer? Acho que você até falou, pensamentos puros. Eu vou lá brincar com o meu cachorro, eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme, eu vou fazer qualquer outra coisa para cortar o mal pela raiz, né? E o que é o escândalo? O que é o mal, né? É tudo que é contra a lei de Deus, a lei do amor, da justiça e da caridade, tá certo? E mais? Perfeito. É isso mesmo. Então, peraí, que aí a gente destacou uma frase aqui também que fala assim: mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Por quê? O que o Espiritismo nos mostra, né? Nos ensina? Não é a nossa reforma interior? Então, e para quê? Como que a gente faz isso, né? Não é com esforço? Como que a gente vai conseguir? Só com vontade e com esforço. Então, cortar esse mal pela raiz não é fácil, é difícil, né? Mas depende de quem? De nós mesmos. Exatamente. Então, não tem nada que cortar a mão, é só o pensamento, o coração, né? Exato. Que é o que Kardec nos diz. Aí eu queria ler... ele fala aqui ainda que é um absurdo você tomar ao pé da letra. Pelo menos na tradução aqui do Herculano Pires, ele fala que esse é um absurdo tomar ao pé da letra. Então, gente, nada de sair cortando mão e o olho aí, arrancando o olho, por favor, tá? Quando eu dei uma lida antes da aula, né, aí me veio... tem um livro do Divaldo Franco, né, óbvio, com a Joana de Ângeles, e chama Vida Feliz. E eles falam assim, ó, o universo e o verme, tão diferentes e tão antagônicos, são importantes na criação divina. Então, que o escândalo é importante também, né? É aquela velha frase que a gente conhece, nós não daríamos valor à luz se não fosse a escuridão. Então, por isso que o escândalo também é importante, mas
Opa, e aí você fechou seu microfone, Sandro. Você desligou seu microfone. Você fez. Agora sim, está aberto. Beleza. Você estava falando da luz, isso da luz, estava legal. Só que aí o finalzinho. Não, porque eu falei assim, não daríamos valor à luz se não fosse a escuridão. Uhum. Né? Então, o escândalo é necessário, mas ai do homem que causa o escândalo, né? Perfeito. Uhum. E aí agora o Ari vai complementar, que ai do homem que causa o escândalo, né, Ari? Ari? Se o Ari não entrar, entra o Kardec. Está quase no mesmo nível, né? Kardec. Isso, na verdade, Jesus está advertindo que você está diante de uma lei de ação e reação que você vai responder pelo erro que você cometeu. Sim. Se você, porventura, você é de uma pessoa que usou sua inteligência para causar mal a outras pessoas, você virá, numa outra futura encarnação, na condição de idiotia e demência. Se você vem numa condição de superioridade, arrogância, prepotência, sua encarnação vai ser de uma pessoa subalterna. Uhum. E quando ele se refere ao fogo, o fogo do inferno, que ele cita, isso aí não pode tomar também ao pé da letra como um suplício eterno, que na verdade é um chacoalhão que está dando na alma para que ela se torne, como fala? Ela mude o comportamento, mude o entendimento. Resgatar seus erros, né? Aprimorar o que você errou, para que você saia dessa condição de sofrimento. Né? Perfeito. A única coisa que eu tá perfeito isso que você está falando, está muito ligado à ação e reação que nós vimos aí no outro item, na outra frase, né? Aí daqueles que causam escândalo. Só não sei se essa relação de causa e efeito ela é assim tão cartesiana. Né? Você foi uma pessoa assim, então logo você vai nascer de uma outra situação. Eu entendi o que você quis dizer. Você estava dando um exemplo de coisa, mas só para a gente ter isso claro, que a gente não sabe como funciona isso. Tudo leva a crer que pode ser dessa maneira, mas de repente tem outras questões que a gente não sabe. Mas isso que você está colocando é correto. E é importante a gente sempre trazer essa reflexão. Então, se um lado está nos levando para essa questão da causa e efeito, da ação e de reação, essa de você arrancar o coração, arrancar a mão, arrancar o olho, né? Então, o Kardec diz lá no item 17 que é necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro, que foi o que a Sandra falou, que foi o que o Ari falou, né? E toda a tendência viciosa, ou seja, o que ele está falando aqui para nós? O que ele está dizendo para nós sobre essa questão de você arrancar? O que é para nós arrancarmos, então? É fazer a nossa reforma interior, fazer a nossa transformação moral, arrancar aquelas questões que são os defeitos, os vícios, olhar para isso e fazer essa limpeza, na medida do possível, dentro de cada um, dentro da sua maneira de compreensão e de sua consciência. Mas é importante. Então, tanto está nos levando, mostrando o que é uma consequência da ação e reação, e a outra falando para nós o seguinte, olha, para você arrancar aqui a mão, para você arrancar o olho, na verdade, o que é? É a transformação moral. Olha para os seus defeitos, olha para os tropeços que você está causando em você e em outras pessoas pelo seu comportamento. Vamos mudar isso, vamos melhorar essa situação. E aí você vai conseguir arrancar, como diz aqui o Kardec, do coração todo esse sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Ari, você quer falar mais alguma coisinha? Você quer fazer um complemento aí? Pode falar, se alguém quiser também falar. Tem muitos espíritas que fazem aquela análise, né, que fala assim, diante daquilo que a pessoa sofre, pelo que ela sofre, você deduz o que ela fez. Eu não gosto muito dessa linha. Eu também não. Eu acho muito... Não sei. Às vezes você não sabe, às vezes aquele sofrimento é um pedido que o espírito pediu para ele mesmo evoluir. Perfeito. Você não sabe. Eu acho exatamente. Que fica por isso, qual é a grande máxima do Espiritismo? Não é o fora da caridade na salvação, é depende. Tudo depende. A gente não tem a resposta para as coisas, entendeu? Você não pode querer padronizar. Exatamente, Ari, exatamente. Mas nós sabemos, tem coisas que são coerentes, assim, causa e efeito. Sim. Tem uma questão, temos que ficar atentos. Transformação moral, né? Não tem como a gente discutir. Podemos ir lá para saber, puxa, por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz alguma coisa em vida passada? Será que eu deixei de fazer? Não sei. Não importa. O importante é a gente passar pela melhor forma possível, fazer essa autoanálise e tentarmos, então, arrancar do nosso coração todo esse sentimento de impureza, de defeitos, vícios,
para sermos umas pessoas melhores e podemos conviver harmonicamente com outros irmãos também, com outros colegas, com outras pessoas. Muito legal, Ari. Boas reflexões, hein? Grupos 1 e 2, olha, parabéns, vocês estão cada vez melhores. Realmente, essas interações, elas são muito ricas. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Eu e a Sandra vamos fazer uma concorrência com você, viu? Vocês vão criar o que? Um podcast, é isso? Né? Vamos criar um podcast. Isso é legal. Rivais do Antônio. Me convide que eu participo. Olha aqui, eu só vou terminar aqui com essa vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, falando o seguinte aqui para nós. Saibamos combater com veemência as causas do mal que tendemos a praticar contra nós mesmos e aos semelhantes. Aí o escândalo. Escândalo para nós, os tropeços que nós causamos, as quedas que nós causamos para nós mesmos e para outras pessoas. Examinemos bem tudo aquilo que fazemos aos outros e verifiquemos se realmente era isso que gostaríamos que nos fizessem. Olha só, ver se, puxa, se meus atos, se alguém fizesse comigo, esses atos que eu estou praticando, se eu fizesse comigo, se alguém fizesse isso comigo, eu gostaria? É uma maneira de a gente pensar aqui, pensar se nós estamos causando escândalos, tropeços, quedas. É um esqueminha, assim como tem lá o Santo Agostinho, na 919 do Livro dos Espíritos, reflexões, alguma maneira de nós entendermos e conseguirmos enxergar essas questões que nos colocam tropeço e quedas. Beleza, gente? Olha, que aula, hein? Antônio, só mais uma coisa. Essa questão aí também, você encontra uma explicação muito legal de Emmanuel no livro Consolador, questão 307. Ele dá uma explicação muito legal lá. Quem quiser, dá uma consultadinha lá. Beleza, eu vou ver. Boa dica. Muito bem. E aula que vem, gente, começamos então o capítulo 10. Felizes os misericordiosos. Eu coloquei uma mão estendida, vamos falar muito sobre o perdão, reconciliação. Está muito ligada com essa aula que nós tivemos. Então, ela é praticamente uma continuação, apesar de não ser, né? Nós estamos saindo do capítulo 8 e estamos indo para o capítulo 10, mas tem tudo a ver com essa questão que nós estamos colocando, com esse ensino de Jesus lá, falando da comunidade. Então, tudo isso nós vamos ver com mais profundidade nas duas próximas aulas. Felizes os misericordiosos. Beleza, gente? Olha só, essa aula de hoje foi fantástica. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Mais algum comentário? Deu? Se deu, nós vamos então fazer nosso encerramento. E temos um ser de luz aqui que resolveu... a Regina Domingues, ela está dando até tchauzinho aqui para nós já. Vai lá, Regina, por favor, vamos fazer nosso encerramento. Então, depois de tanto recebermos, vamos agradecer por tudo isso, por ter essa oportunidade de aprendizado. E então, como que nós vamos retribuir tudo isso? Em forma de vibrações. Então, vamos vibrar o que nós temos de melhor, todo o amor, toda a misericórdia, toda a caridade, e vamos vibrar pelo nosso planeta. Está precisando tanto, né? Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem de dores físicas, de dores espirituais. Vamos vibrar por aqueles que são mais frágeis, pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças, por todos aqueles que estão internados em hospitais, que estão sofrendo de várias doenças, inclusive da Covid. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, por todos os seus dirigentes, muita luz que venha do céu para nós agora nesse próximo domingo, nas eleições finais aqui. Vamos vibrar por todos os lares, principalmente aqueles que estão em desarmonia e por aquelas pessoas com quem temos mais dificuldades. E vamos vibrar por nós mesmos. Antes disso, vamos lembrar de vibrar por todos os pedidos que estão nas urnas de vibração. E vamos vibrar por nós mesmos, que Deus nos dê tudo aquilo que nós estamos precisando. E vamos agradecer a todos aqueles que estiveram presentes hoje, os encarnados e os desencarnados, agradecendo a todos os nossos mentores. E que nos encontremos na próxima semana, nessa mesma hora, como diz o Antônio, nesse mesmo bate-canal. Que assim seja, graças a Deus, é legal, né? Assim, então fica o convite para a semana que vem, então estamos aqui reunidos novamente. Gente, olha, excelente semana para todos, se Deus quiser, e Deus vai querer que a gente esteja aqui mais uma vez. Um abraço a todos aí. Um abraço. Tchau, gente. Volte